Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo a todos paz e alegria de Jesus ressuscitado. Estamos neste terceiro vídeo que comenta a exortação apostólica do Beato Papa Paulo VI sobre a evangelização no mundo contemporâneo. Uma exortação escrita para bispos, o clero e todos os fiéis da nossa igreja. Gosto sempre de colocar um título sugestivo. Hoje esse título São os violentos que arrebatam o reino dos céus. Mateus 11, 12. Este vídeo está sendo gravado no dia 10 de março de 2016. Recapitulando um pouquinho o esquema da nossa catequese, da nossa pastoral, na verdade, eu separo 3 pontos. O primeiro ponto, um comentário que eu gosto de fazer sobre a oração inicial, a oração da coleta deste dia 10. Depois, o momento da formação pastoral e, finalmente, o compromisso da semana. Vocês podem perguntar por que será que a AMA gosta de partir da oração do dia? Por que ela não faz uma oração espontânea? Por que não faz uma das orações da nossa comunidade? Eu suponho que nos nossos encontros semanais, em todas as nossas missões, nós façamos sim a nossa oração, as nossas orações, a oração pelo menos da nossa família. Mas aqui eu quero me valer de um ensinamento deste mesmo documento. Quando o Papa trata das fontes inspiradoras da evangelização e da catequese, ele coloca um ponto sobre a importância da liturgia, dos textos da liturgia. E realmente, se nós formos nos dedicar a ruminar um pouco os textos, que a liturgia não é texto da palavra de Deus, é o prefácio, é a oração do dia, enfim, ela se presta como uma fonte inspiradora de pregação. Por isso, vamos rezar juntos esta oração inicial. Nós vos pedimos, ó Deus de bondade, que, corrigidos pela penitência e renovados pelas boas obras, possamos perseverar nos vossos mandamentos e chegar purificados às festas pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O que nós pedimos nesta oração para o Senhor? Pedimos 2 graças. Primeiro, perseverar nos mandamentos do Senhor. E, em segundo lugar, chegarmos purificados à Páscoa do Senhor, à ressurreição, a experiência de passarmos das trevas para a luz, de uma vida de pecado para uma vida da graça. E eu gostaria de lembrar que o primeiro pedido que nós fizemos, perseverar nos mandamentos do Senhor, é extremamente necessário. A perseverança na lei de Deus, nos caminhos do Senhor, nos mandamentos que Deus deixou para o seu povo. Por que isso é importante? Porque nós temos um exemplo na história, para não dizer muitos exemplos, que mostram com que rapidez nós nos desviamos do pensamento de Deus. Nós nos desviamos da vontade, do plano, do projeto, dos mandamentos, das leis.
do nosso Pai do céu. Hoje, providencialmente, temos um dos exemplos. É tirado do livro do Êxodo, capítulo 32. E eu destacaria 3 versículos, 7, 8 e 9. É exatamente aquele momento em que Deus dá uma ordem para Moisés. Moisés, olha, você está aqui no morro comigo, no monte comigo, mas o povo lá embaixo prevaricou. O povo construiu um bezerro de ouro e está adorando esse bezerro. Eles se desviaram da rota. Eles saíram fora do meu projeto. Hoje, nós verificamos na nossa sociedade quantos bezerros de ouro estão por aí sendo adorados, diante dos quais nós nos dobramos, nós nos submetemos, e nada mais são do que representações daqueles ídolos do Egito e do ídolo maior do faraó, que é o símbolo do Satanás, que se nos oferece de início um caminho largo, maravilhoso, sem problema, sem dificuldade, sem exigências, sem leis. E de repente essa estrada vai estreitando, estreitando, estreitando. Nós estamos observando isso aqui no Brasil neste momento. Esse vídeo vai ficar para a história. E alguém que pesquisar para ver o que aconteceu no Brasil no dia 10/3 de 2016, politicamente falando, vai ver que isto que eu estou falando, e olha que eu não preparei esta fala desta maneira, mas é do jeito que está me vindo e eu penso que seja de Deus, eu tenho que falar. É isso mesmo, a ação do maligno na nossa vida é sedutora. Ele quer nos enrolar, ele quer nos cativar. Jamais ele vai apresentar na sua tentação as consequências se cairmos nela. Não vai, ele não é bobo. Só vai apresentar coisa boa. E por isso, nós precisamos pedir insistentemente. Olha que maravilha, quando nós fazemos nossa a oração da Igreja Universal, porque é no mundo inteiro que se celebra a mesma Eucaristia, as mesmas orações e se proclamam as mesmas palavras. Hoje nós estamos na força da comunhão dos santos, pedindo perseverança nos mandamentos do Senhor. E em segundo lugar, nós pedimos que nós cheguemos purificados à Páscoa. Pureza de coração. O Salmo 51 é um dos salmos que mais me empolgam, que mais serve para minha oração. E há um versículo que se repete na Quaresma, depois da leitura breve da oração das 9 horas, e que diz, pede para o Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido, um espírito resoluto. Criai em mim um coração que seja puro. Como precisamos desta bem-aventurança, a pureza de coração, que diz, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E nós queremos ser, por sermos filhos de Deus, queremos ver a ação de Deus neste mundo, a ação de Deus na nossa história, na nossa vida, porque isso faz crescer a nossa fé, faz crescer a nossa empolgação pelo Senhor, faz crescer o nosso desejo de servir o Senhor com todo o nosso coração. Pureza de coração. Mas através do quê? Nós rezamos, ó Deus de bondade, que corrigidos pela penitência e renovados pelas boas obras, possamos perseverar. E os pedidos que nós fizemos.
Então, através do que Deus vai nos conceder a perseverança nos mandamentos e chegarmos à pureza de coração? Primeiro, através da penitência, como a oração sugere. Porque, gente, a penitência, esses pequenos sacrifícios que nós fazemos, estas autorrenúncias, esta negação, aquilo que Jesus fala, negue-se a si mesmo primeiro, depois venha e me siga. Tome a sua cruz e venha e me siga. Negue-se a si mesmo. É uma penitência que corrige os desvios quando nós saímos fora do plano de Deus, do projeto de Deus. Eu separei um ponto do catecismo da nossa igreja, o ponto 1434, que vai falar sobre a penitência interior do cristão. Diz a igreja que esta penitência interior pode ter expressões muito variadas. E nós temos duas fontes que explicam essas formas variadas de praticarmos penitência. Estamos no tempo da Quaresma. Uma dessas fontes é a Sagrada Escritura. Por exemplo, quando a gente lê o profeta Jonas, que Deus deu a ordem de pregar em Nínive, a palavra de conversão, e eles ouviram a palavra do profeta, pagãos, prestaram atenção, perceberam e se converteram, fizeram penitência, desde o rei até os animais. Fizeram o sacrifício, algo que custa à nossa natureza. Mas também os padres da igreja, os padres, os monges do deserto, têm muito a ensinar para nós sobre 3 formas clássicas de penitência que nós conhecemos: o jejum, a oração e a esmola. Essas 3 formas de penitência exprimem o desejo que nós temos de nos convertermos em três segmentos, vamos dizer assim, não é bem isso, mas em 3 áreas. A nossa relação conosco mesmos, o jejum. A nossa relação com Deus, a oração. E a relação com o próximo, a esmola. Interessante que o catecismo chama atenção para a existência na nossa mentalidade cristã de uma purificação radical, que é aquela que nos é dada pelo batismo e pelo martírio. Tanto é que a pessoa, o adulto que vai ser batizado, ele não precisa se confessar, porque o ato dele de optar por Jesus, optar pela igreja, já é um sinal da renúncia que ele faz, porque ele vai fazer essa renúncia de tudo aquilo que é pecado, de tudo que é comunhão com o reino das trevas. E o outro é o martírio. A pessoa que dá a vida por Deus, a vida por Jesus, como diz São Pedro, né? O amor, a caridade, cobre a multidão dos pecados. E o maior gesto de caridade é aquele que dá a vida por Jesus. O batismo é uma profissão de fé neste tipo de vida. No nosso batismo, e seria tão bom a gente voltar a fazer uma catequese sobre o batismo para nós entendermos o valor que Deus nos dá. Quando nós vivemos o nosso batismo, nós estamos renovando o compromisso de um sacrifício de nós mesmos
pela causa do reino de Deus. Essa é a exigência do nosso batismo. Então, mas nós, para isso, nós temos que nos esforçar. Está aqui. Ao lado da purificação radical, operada pelo batismo ou pelo martírio, tanto a tradição como os padres citam como meio de obter o perdão dos pecados os esforços empreendidos para reconciliar-se com o próximo. Não adianta nada fazer jejum, não adianta nada fazer altas doações em dinheiro para instituições religiosas, não adianta fazer longas e penosas orações se eu não dou um passo em direção principalmente àqueles de quem eu mantenho uma distância consciente, voluntária, em direção àqueles que eu mantenho num freezer, congelo, não quero saber de conversa, não quero saber de proximidade. É melhor você fazer as pazes, é melhor procurar uma reconciliação do que fazer jejum, do que fazer oração, do que fazer... Percebem? Isso é mentalidade já do Antigo Testamento. Sugiro para vocês a leitura de Isaías capítulo 58. Mas, através também, nós manteremos a nossa perseverança na linha de Deus. Nós também conseguiremos de Deus a graça da pureza de coração, não só através da penitência, mas também das boas obras. Boas obras que nos renova. Depois de praticarmos aquilo que nós percebemos, é isso que Deus quer que eu faça agora, para esta pessoa que está aqui na minha frente agora. Se eu pratico esta obra, acontece uma renovação dentro de mim. Eu viro as costas para esse gesto que eu acabei de fazer e me sinto uma criatura nova, porque realmente é uma obra de misericórdia. O catecismo fala das obras de misericórdia material, né? E fala também de obras de misericórdia espirituais. Eu vou me deter nas obras de misericórdia espirituais, porque nos dizem respeito à nova aliança muito, muito gravosamente. Não quer dizer que na nossa comunidade nós não pratiquemos obras de misericórdia corporais. Nós temos diaconias, as nossas diaconias são dedicadas, sim, ao serviço dos doentes, ao serviço dos que não têm o que comer, não têm o que vestir. De alguma maneira nós promovemos o bem material das pessoas. Mas eu quero me deter no ponto 2447 do Catecismo, que vai falar sobre as obras de misericórdia espirituais. Diz assim a nossa igreja: as obras de misericórdia são as ações caritativas pelas quais socorremos o próximo em suas necessidades corporais e espirituais. E aí ele começa a citar as obras de misericórdia espirituais: instruir, aconselhar, consolar, confortar, são obras de misericórdia espiritual, como também perdoar e suportar com paciência. São essas obras que Deus quer que nós façamos, são essas obras que vai purificar o nosso coração e nos tornar mais firmes no caminho de Deus. Quero ler para vocês
Umas palavras do Papa Francisco, na sua bula, o rosto misericordioso. Toda a ação pastoral da igreja, e portanto toda a ação pastoral da nossa comunidade, toda a ação pastoral sua, inserida seja na comunidade, Nova Aliança, seja na sua paróquia, toda a sua ação pastoral deveria estar envolvida pela ternura com que se dirige aos crentes. Nós nos dirigimos às pessoas e deveríamos ter, como o Papa fala, atitude de ternura. No anúncio e no testemunho que oferecemos ao mundo, nada pode ser desprovido da misericórdia. A credibilidade da igreja, a credibilidade da nossa comunidade, a credibilidade da nossa pregação passa pela estrada do amor misericordioso e compassivo. O Papa está querendo dizer, olha, você pode ter um discurso maravilhoso, mas não persuade. Uma oratória maravilhosa, uma retórica estupenda, mas essa fala não causa o efeito pelo qual Deus enviou a sua palavra para servir de base para a nossa evangelização. Por quê? Porque talvez falte esta dose do amor misericordioso e compassivo. Quando nós estivermos pregando, catequizando, informando e formando o nosso povo, tenhamos muito presente isso no coração. O quê? Presente o quê? Que naquele momento que eu estou atendendo uma pessoa num aconselhamento, estou rezando por alguém, estou diante de um auditório, estou aqui diante deste meio de comunicação, anunciando Deus, anunciando Jesus, anunciando a igreja, eu estou exercitando um ato de misericórdia, de compaixão, talvez o mais urgente e necessário. Por quê? Porque eu estou convencida de que a miséria do mundo precisa muito mais da palavra de Deus do que do pão material. Continua o Papa. Este ano, é o tempo de regresso ao essencial, para cuidar das fraquezas e dificuldades dos nossos irmãos. O perdão é uma força que ressuscita para a nova vida e infunde a coragem para olhar o futuro com esperança. Que maravilha! Quando duas pessoas estão em pé de guerra, anos e anos sem se falarem, se hostilizando, quando uma entra, a outra sai, e de repente, uma delas, movida por uma graça especial do Espírito Santo, resolve ir atrás da outra. E a outra talvez também movida também pela mesma graça, esperando que a outra tivesse tomado a iniciativa, fica feliz, porque ela não tinha coragem de dar esse passo, mas alguém teve. E há um encontro maravilhoso entre dois corações feridos, machucados reciprocamente, mas que se deixam curar. Fazem tudo morrer num abraço afetuoso de uma pessoa com a outra. E dali sai uma energia nova, sai uma vida nova, sai uma fonte nova que jorra para o mundo. Até aqui, meus comentários sobre a importância de nós prestarmos mais atenção quando nós falamos coisas para Deus como o papagaio, tá?
Vamos então ao nosso segundo ponto de formação pastoral. E agora então eu pego da exortação apostólica Evangelii Nunciandi, o ponto número 9. A primeira parte desse ponto. Este ponto comenta que o anúncio da salvação é libertador. Nós vamos levar ao outro vamos levar ao outro a chance dele se abrir para uma ação poderosa de Deus que quer salvá-lo. E esta salvação é libertadora. Diz aqui então esse texto. Diz que o núcleo central da boa nova que Jesus veio trazer é a salvação. Jesus veio para salvar o que estavam perdidos, o homem que estava perdido. Mas, ao mesmo tempo, o Papa vai explicar, vai detalhar o que é que nós temos que entender por esta palavra, salvação. Em primeiro lugar, salvação é esse grande dom de Deus, que é libertação de tudo aquilo que oprime o homem. Salvação é libertação, sobretudo, do pecado e do maligno, na alegria de conhecer a Deus e de ser por Ele conhecido, de o ver e de se entregar a Ele. Vamos nos deter no primeiro ponto. A salvação é um grande dom de Deus. É algo que Deus nos oferece. Nós não merecemos. Deus nos oferece gratuitamente, misericordiosamente. Essa salvação começa por ser uma libertação de tudo aquilo que oprime o homem por dentro. Por fora, ele está se locomovendo, ele está voando, ele está andando, ele está falando, se divertindo, uma maravilha. Mas lá dentro do seu coração, as pessoas que estão longe de Deus, que estão longe dos princípios do Evangelho, não podem ser felizes, porque Deus é a fonte da felicidade. Quando a gente vê o carnaval que acabamos de assistir, aquela massa de povo, quando veio aquela banda, como é que chama aquela banda que veio aqui? Mick Jagger, né? Rolling Stones. Gente, aquela multidão gritando que nem louco, pulando como louco. Não tô falando deles, estou falando da loucura do mundo. Loucura do mundo. Se fosse por Deus, um comportamento desse iriam nos chamar de fanáticos. Bom, mas como é com relação a uma banda, né? Então vale qualquer tipo de comportamento. E lá no meio, quantos cristãos que estão ovacionando o bezerro de ouro e não são capazes de estar diante do Santíssimo Sacramento, não são capazes de se dobrarem em oração. Coisas que podem e vão trazer uma grande ruptura interior, com forças que nos amarram, que nos prendem, que nos apertam, que nos dão depressão, que nos trazem uma tristeza profunda, insônia, angústia, e não sabemos de onde que vem. Vem deste mundo interior sujeito ao reino das trevas. E Jesus entra ali, naquele reino. Quando você permite, Senhor, eu não dou conta de fazer coisa alguma, mas eu autorizo, eu peço, eu quero, imploro, venha, Senhor, faça a obra que precisa. E claro, Jesus vai mostrando, olha, eu vou fazer a minha parte,
mas você tem que fazer a sua também. Em segundo lugar, Jesus anuncia a salvação, que é o núcleo central da Boa Nova. Salvação que não é só libertação de sistemas políticos opressores, que não é só libertação de um sistema econômico que me oprime, não. Mas é, sobretudo, o que leva aos sistemas opressores, que é o pecado. Então, a salvação que Jesus traz para a pessoa que se abre à sua ação, para a pessoa que se decide por Jesus, pode ser que ela não saiba nem de que jeito, mas eu quero, Senhor, eu quero que vós façais da minha vida o que quiserdes. Eu não sei dar nem o primeiro passo. Me ajude, peça a Nossa Senhora. É a libertação do pecado. É a libertação do domínio do mal, do maligno. E como nós temos medo, né? Nós temos medo de romper relacionamentos humanos que estão nos levando para o buraco. E olhem que quando uma pessoa se afunda, ela não afunda sozinha. Ela leva consigo todos que estão ali, dependendo dela. Por isso o maligno investe nas pessoas que têm influência sobre os outros, que têm uma liderança sobre os outros. Nós precisamos rezar muito pelas pessoas, pelos líderes de tudo quanto é jeito, mas sobretudo para os líderes religiosos. Porque quando o líder religioso cai, gente, o estrago é muito maior do que qualquer outra liderança. Muito grande, principalmente se for cristão. Mas essa libertação do pecado e de tudo que nos oprime tem uma consequência para nós, feliz. Nós passamos a ser pessoas alegres, pacificadas e pacificadoras, porque nós experimentamos a misericórdia de Deus, capaz de me perdoar, capaz de me tirar do fundo do poço. É uma graça muito grande a salvação, porque não só me liberta de pecado e de tudo que me oprime, não só me faz estabelecer, aceitar um relacionamento íntimo, profundo, pessoal com Deus, mas também eu me percebo que Ele me conhece como eu sou, não me rejeita como eu sou. Deus não... Ele me ama como eu sou. Talvez Ele não queira que eu fique como eu esteja, mas Ele me ama como eu sou. E ama cada um de nós. No ponto seguinte da Evangelho Nunciandi, o ponto 10, o título é que este anúncio da libertação, da salvação libertadora, ele é feito, mas à custa de um esforço de conversão. É graça? É, mas é esforço. Diz aqui a igreja, este reino de Deus e salvação, que são as palavras-chave da evangelização de Jesus, todos os homens podem receber como graça e misericórdia. Foi o que aconteceu com São Paulo. Paulo estava exatamente no caminho da perseguição aos cristãos. E ali Deus pegou Paulo a caminho de Damasco. Graça e misericórdia. Mas, para a maioria de nós, é exigido de cada um
de nós um esforço de conquista. Um esforço de conquista. O reino de Deus nos é dado e, ao mesmo tempo, é conquistado. E a palavra do Papa vai dizer conquistado pelo quê? Primeiro, pela força. Os violentos é que se apoderam dele, por isso eu dei o título ao nosso vídeo disso. Só os violentos arrebatam o reino dos céus. Violência? Estou falando de violência? Sim. Mas não é uma violência contra os outros. Não é uma violência contra um sistema. Não é violência contra uma ideologia. Primeiro, é uma violência contra o meu eu interior, meu eu pessoal. Contra as forças negativas do mal que agem dentro de mim e através de mim. Eu preciso permitir que a salvação de Jesus atue nesses setores fracos, da minha fraqueza, da minha fragilidade moral. E para isso eu preciso me violentar. Ter a coragem de ir contra os meus desejos, as minhas inclinações. Esta é a violência dos que arrebatam o reino dos céus. Nós também ganhamos o céu, conquistamos o reino dos céus pelo nosso trabalho. O trabalho que santifica. O trabalho realizado com consciência, o trabalho normal. Não estou falando de trabalho espiritual, não, estou falando de trabalho, do jeito que o Adilson está trabalhando lá no som, que o Rodrigo está trabalhando aqui na gravação, que os nossos funcionários da sede estão trabalhando, que você está trabalhando aí na sua empresa. Esse trabalho, se você faz com consciência e no espírito de serviço, ele é salvador. Ele colabora na conquista do reino do céu. Mas também nós conquistamos o reino do céu pelo sofrimento. Um sofrimento em comunhão com o sofrimento de Jesus. Aqui nós entramos na espiritualidade da nossa comunidade. Sermos para Jesus uma como que humanidade de acréscimo, oferecermos os nossos sofrimentos morais, espirituais, físicos, oferecer ao Senhor para completar na minha própria carne o que faltou à paixão de Cristo por seu corpo, que é a igreja. Isto me faz merecedora do céu. Também nós conquistamos o reino por uma vida conforme o Evangelho, pela renúncia e pela cruz. Conformar a nossa vida segundo os ensinamentos de Jesus. E, enfim, nós conquistamos o reino de Deus buscando viver o espírito das bem-aventuranças. Viver aquele capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus, que resume toda a lei de Jesus. Mas, continua o Papa, antes de mais nada, cada um dos homens conquistará o reino de Deus e a salvação mediante uma total transformação do seu interior, que o Evangelho designa com a palavra metanoia, isto é, uma conversão radical, uma modificação profunda dos modos de ver e do coração. Olhem, nós que somos pregadores de querigma,
vou me dirigir a você que é um pregador do primeiro anúncio, tá? É um pregador de querigma. Muita atenção. As pessoas podem ficar empolgadas com o querigma, mas não terem se aberto à conversão é um sinal de que não houve caminhada. O que vai mostrar a eficácia da nossa pregação é a conversão dos costumes daqueles que nos ouvem. Então, se não há uma mudança de vida, radicalmente, um abandono do mundo, pelo menos naquilo que é mais grave, e depois aos poucos vai aprofundando esse sentido, nós não podemos dizer que evangelizamos. Nós temos que prestar muita atenção nas pessoas que nos procuram, porque nós estamos interessadas em que elas mudem de vida. Aquela alegria que você sentiu, que eu senti, no nosso encontro pessoal com Jesus, que fez toda a diferença na nossa vida, nós queremos que todos experimentem. Por isso, como somos responsáveis, né, gente? Por preparar bem a nossa pregação, por pregar aquilo que nós rezamos da palavra de Deus, nos dedicarmos às pessoas que nos escutam, e isto supõe prestar atenção às pessoas, né? Como é que aquele reage à sua pregação? E chamar os seus ouvintes, chamar os nossos seguidores, os discípulos que Deus nos manda, e fazer um acompanhamento espiritual. Tentar perceber ao longo do semestre, né, tentar perceber os progressos, as dificuldades que as pessoas foram sentindo e ir dando o suporte, e não deixar chegar ao fim do semestre para depois perder a ovelha, não é verdade? Bom, meus queridos, chegamos ao terceiro ponto. O terceiro ponto é o compromisso proposto para esta semana. Então, eu proponho para você o seguinte: assistindo esse vídeo, certamente o Espírito Santo suscitou no seu coração algum sentimento ou alguma a percepção de alguma atitude que Deus espera que você tome. Será que você pode partilhar isso comigo? E será que isso que você vai partilhar comigo pode ser colocado aqui no nosso próximo vídeo como um testemunho? Eu acho que você me ajudaria, completaria a nossa pastoral. Então, você vai me escrever, vai escrever através do meu e-mail para o meu e-mail, que é ama, com 2 M's, @novaalianca, tudo junto, .com.br. Ou então, você pode postar no meu Facebook. A todos vocês, desejo que Nossa Senhora, a Mãe da Misericórdia, ajude a nossa assimilação de tudo isso que eu tentei passar para vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.